Olá, meu nome é Fabiana, eu falo do Rio de Janeiro, tenho um canal no YouTube, tenho esse canal no YouTube desde o ano de 2013, eu comecei a falar nele sobre as minhas tentativas para engravidar, eu fui tentante durante 5 anos, até que eu engravidei do meu filho, Theo. Engravidei, tive uma gravidez completamente normal, não tive problemas na minha gravidez. Tivemos uma dificuldade enorme em relação ao parto, eu fiquei 20 horas de trabalho de parto. E meu filho nasceu com 3 nós verdadeiros no cordão umbilical, ele passou da hora, foram 20 horas de parto seco. Precisei fazer uma cesárea de emergência depois de tentar normal. Theo nasceu super saudável, com uma Apgar de 9,9 e vinha se desenvolvendo muito bem até 1 ano de idade. Por volta de 1 ano de idade, eu percebi que algumas crianças já falavam uma ou outra palavrinha solta e o Theo não falava. Da festa dele de 1 ano, não, vamos retroceder um pouquinho. Eu fiz um smash, né? Comprei um bolo, ia fazer umas sessões fotográficas dele bagunçando o bolo, se lambuzando todo, e eu tive uma frustração porque ele mal encostou no bolo, ele já entrou numa crise sensorial enorme. E ele chorava muito e ele olhava para a mão, né, para aquele glacê do bolo e se desesperava de uma tal forma até que a gente fez uma sessão fotográfica na banheira, e a água é algo que acalma ele demais. E a gente conseguiu reverter o smash, né, que foi um fracasso total, com o problema dele sensorial de textura. A gente conseguiu converter para o banho de banheira, que foi o que salvou o smash. Enfim, a partir dali eu já comecei a achar muito estranho, porque a gente sabe que tem crianças que têm algumas dificuldades mesmo com questão de texturas e tudo, mas eu nunca tinha percebido isso no Theo, né? Eu sempre achei que ele fosse uma criança muito bagunceira, que gostava de uma bagunça, gostava de uma sujeira e tudo, sempre muito curioso. E sempre foi até um pouco à frente, até deu os primeiros passos com 9 meses, ele andou de fato com 10 meses, com 6 meses ele balbuciava bastante mamã, mamã, mamã. Eu sabia que ele não estava querendo falar mamãe, mas ali eu já falava assim, meu filho vai começar a falar algumas palavrinhas cedo. Vem buscar! Ele virou a primeira vez de bruço com 3 meses, com 16 dias, eu tenho um vídeo dele aqui, ele tentando virar. Então, quer dizer, pra mim, na minha mente, gente como mãe, eu sempre achei meu filho muito precoce, muito adiantado em muitas coisas para a idade dele. Então, quando chegou no 1 ano, aquilo me assustou, porque eu comecei a comparar, e eu acho, hoje eu posso falar isso pra você, eu acho super saudável você comparar o seu filho. Mas se você está procurando comparar o seu filho com outras crianças, para poder te tranquilizar ou para poder te dar um norte referente a alguma dúvida que você tenha. Não comparar no sentido do seu filho ser melhor do que os outros. Não é isso, tá? A comparação ela é saudável sim, dependendo de como você faça. E eu comecei a comparar o Theo com as outras crianças, eu comecei assim, cara, tem alguma coisa errada, o meu filho, ele não é tão precoce assim como eu pensei, ele não está se desenvolvendo certo como eu pensei. Veio a festa de 1 ano e foi uma decepção para mim, porque o Theo sempre foi uma criança muito sorridente, muito alegre, as fotos dele, tudo sempre, ele rindo, ele brincando com as pessoas, ele foi um bebê assim. E na festa de 1 ano ele estava totalmente aéreo a tudo que estava acontecendo à volta. As pessoas chamavam 50 vezes o nome dele para tirar foto. Ele não olhava em nenhum momento. Eu e o pai dele do lado, falando com ele, em nenhum momento ele virava os olhos para os meus. E ali eu comecei a achar que tinha alguma coisa errada. Aquilo me incomodou muito, o fato do Theo sempre ter sido uma criança sorridente. E no seu aniversário de 1 ano, ele não tem uma foto dele sorrindo, sabe? Isso realmente era dele. Até comigo, eu não conseguia tirar uma foto assim legal em casa para postar no Instagram ou para postar no grupo da família. Sempre ele estava olhando para outro lugar, sempre ele não estava focado em mim. Ele começou a falar uma ou outra palavrinha e a gente meio que relaxou um pouco, porque vai começar a falar. A gente sempre fica achando que a qualquer momento ele vai começar a falar, né? Ele falou outra palavrinha, a qualquer momento ele vai começar a falar. Só que depois de 1 ano e meio,
ele começou a retroceder demais. Ele parou de falar o que ele tinha aprendido, ele parou de fazer ações que ele tinha aprendido. A musiquinha da galinha pitadinha, meu pintinho amarelinho, ele fazia, ele encostava, ele parou de fazer. Em alguns momentos, quando a gente falava, filho, dá tchau, ele dava tchau, ele parou de dar tchau. Então ele teve um retrocesso muito grande no desenvolvimento dele, e foi quando eu já estava observando, já vinha estudando sobre o autismo, até por conta de outras crianças próximas a mim, que eu achava diferente o desenvolvimento, então eu comecei a pesquisar, e foi muito bom, porque quando eu comecei a perceber as coisas diferentes no meu filho, me deu gatilho para o que eu já havia pesquisado. E eu comecei a conversar com a minha mãe, comecei a conversar com meu esposo. Eu falei, olha, eu acho que tem alguma coisa de errado no Theo. O Theo passou a andar na ponta dos pés. O Theo não apontava. O Theo não dava tchau. O Theo, a gente chamava ele 50 vezes. Ele olhava uma das 50 vezes. O Theo, ele ficava 24 horas pulando no sofá. Eu fazia vídeos no Instagram, 7 horas da manhã ele pulando no sofá. 11 horas da noite ele pulando no sofá. Ele passava o dia inteiro se movimentando. Ele corria de um cômodo para o outro, sem sentido. Ele brincava muito sozinho e demonstrava certa independência. Que até para mim, eu achava assim, super normal. Graças a Deus que ele é independente. Só que a independência dele era uma independência alheia às pessoas. Não era uma independência que ele queria aprender a fazer sozinho. Era uma independência que ele não queria se comunicar com ninguém para pedir, né? A água, por exemplo, era um martírio ele pedir água. Ainda é, né? Mas como eu estou me referindo ao antes do diagnóstico, era um martírio para pedir água. Ele ficava de um cômodo para o outro, ele chegava na cozinha, ele começava a chorar, mas ele não dizia o que ele queria. Às vezes a gente já sabia pelos sinais que ele queria água, mas ele não falava. E a gente falava, é água, até o que você quer, aí ele mas não falava água, ou melhor, não precisava falar, apontar, né? Não, ele pegava a nossa mão, ele puxava a gente, se a gente estivesse sentado no sofá, ele puxava a gente e empurrava para o objeto que ele queria, a garrafa de água, né? Se ele queria pegar um livro, ele me empurrava em cima do livro. Em nenhum momento ele tentava se comunicar. Buscando isso, eu comecei a estudar cada vez mais e vi que realmente o Theo não atendia comandos. Nada que eu mandava ele fazia. Era como se eu não estivesse ali. Tinha momentos que eu achava que a gente como mãe, é incrível, a gente sempre se culpa por tudo. Tinha momentos que eu achava que o Theo não me amava, né? Que tipo assim, o Theo... Vou até me emocionar, desculpa. O Theo faz isso comigo porque eu trabalho fora. Então, tipo, ele fica com raiva de mim quando eu chegava do trabalho. E eu falava assim, ele fica com raiva de mim porque eu fico o dia inteiro fora. Então, quando eu chego, ele quer me dar um castigo. E era essa a impressão que eu tinha do meu filho. E, na verdade, não era isso. Ele não era assim só comigo, ele era assim com o mundo. E eu achava que era só comigo. Resolvemos procurar a orientação de um pediatra. O pediatra disse que uma criança de quase 2 anos não falar para ele não era motivo nenhum de preocupação, mas que o fato de eu alertar de que ele não atendia quando a gente chamava era algo importante e que poderia sim ser um problema de desenvolvimento neurológico, mas também poderia ser algum problema na audição ou na visão, e encaminhou a gente para um oftalmo e para um otorrino. Eu fui no otorrino, o otorrino fez, a médica, né, o otorrino fez os exames ali físicos mesmo, passou o Bera, mas eu não fiquei satisfeita e marquei o neurologista, porque eu tinha certeza que meu filho não tinha problema de audição e tinha certeza que meu filho não tinha problema de visão, né? Ele ouvia as musiquinhas, ele repetia as musiquinhas, ele sabia falar algumas coisas, ele só não usava a fala como comunicação, né? Ele não tinha nenhuma comunicação verbal e nem não verbal e nem verbal. E eu marquei a neuro. Eu não sei qual é a sua religião, não estou aqui a critério de religião, mas eu vou falar para vocês que eu fiz uma oração, já com meu coração de mãe, certa de que Theo tinha muitos sinais. Eu tinha feito vários testes com ele, até de vídeos mesmos aqui do YouTube.
vários testes, e Theo nunca atingia menos de 5, era de 5 a 10 sinais de autismo, e eu falava assim, eu tenho certeza, né, que o meu filho tem, mas assim, a gente como mãe, a gente fica sempre naquela, mas ele faz isso, normalmente autismo não faz isso. Eu lembro que uma vez, eu conversando com a minha tia, eu falei assim, o Theo pode ser hiperativo, o Theo pode ter qualquer problema de desenvolvimento, mas eu tenho certeza que ele não é autista. Isso antes de eu ter minha desconfiança. Eu tenho certeza que ele não é autista. E hoje eu vejo o quanto eu fui infeliz e o quanto eu fui tola nesse meu comentário. Após isso eu percebi que o Theo também não interagia bem com as crianças. Ele gostava de estar no meio das crianças, ele era feliz de estar no meio das crianças, mas se, por exemplo, algum priminho jogasse a bola para ele, ele não sabia jogar a bola de volta, né? Se algum priminho falasse assim, vem Theo, vem ficar comigo, ele não ia atrás do priminho, né? Ele não recebia esse comando. Então eu passei a observar o Theo com outros olhos. Parei de observar ele com os olhos de mãe e comecei a observar ele com os olhos de alguém de fora que está observando o desenvolvimento. Vem, Theo, vem! Se a água voltar de noite, a gente pega essa água, joga no quintal, aí a gente aqui a gente tem... E antes de eu levar ele na neuro, eu fiz uma oração e pedi para que... Fiz uma oração com Deus e falei assim, Senhor, se o meu filho tiver algum problema de desenvolvimento, eu gostaria de receber uma resposta na primeira consulta. Porque de todas essas pesquisas que eu vinha fazendo, todo mundo falava a mesma coisa, que demorou 2, 3, 4 anos para receber o diagnóstico, porque era leve ou era algo que passou tão despercebido que os médicos tinham medo de dar o diagnóstico, porque tinham alguns traços e não apresentavam outros, né? Mas hoje eu sei que o autismo é assim, é um espectro, cada um é de uma forma, não existe uma forma, todos vão ser assim, mas antes eu não sabia. E eu pedi a Deus para que ele desse sabedoria para aquela médica, que ele fizesse algo que ficasse claro para ela as limitações do Theo, se ele realmente tivesse, para que eu saísse de lá com algum norte, com algum encaminhamento, com algo para fazer. Porque ficar sem nenhum diagnóstico, ficar sendo tirada como maluca, como uma mãe que fica procurando coisa onde não tem, isso é muito ruim. E você que está assistindo meu vídeo provavelmente esteja passando por isso. E na recepção mesmo, esperando para a neuro chamar, eu já percebi tudo que eu havia percebido em um ano do Theo, né? O Theo estava com 1 ano e 11 meses nessa consulta da neuro. Então tudo que eu havia percebido ali na recepção do hospital estava muito agravante, estava muito forte. Eu comecei a chorar na recepção e tinha uma mãe que falava assim, não, ele não tem nada não, tal, não sei o quê. E eu vi ali, claro, ele batendo as mãozinhas na altura do rosto, tudo que eu havia observado em um ano. Ele batendo as mãos assim, ele querendo interagir com a menina e a menina falando alguma coisa com ele, ele virou as costas e tipo assim, alheio à menina. Uma coisa que eu nunca tinha observado no Theo, ele nunca tinha apresentado, que eu lembre, é essa resistência a outra criança. Teve um outro menino que chegou perto dele, ele começou a chorar, grudou no meu pescoço, porque ele não queria atenção com aquele menino. E tudo isso, a minha ficha foi caindo, sabe? E sabe aquela sensação de que todo mundo na recepção sabe por que você tá ali? Todo mundo ali naquela sala de espera sabe por que você tá ali? Essa era a sensação que eu tinha. Todo mundo olhava pro meu filho e achava que ele era diferente. E eu nunca, mesmo com todas as minhas desconfianças e tal, eu nunca tinha sentido isso antes. Sempre me achei dentro do padrão, né? Sempre achei meu filho normal. E ali eu consegui sentir e ver nitidamente o quanto ele era diferente. Ele olhava para as luzes, assim, que o hospital tem muito refletor, né? Ele olhava para as luzes assim, e ele ficava, se perdia. E eu, Theo, vem pra cá, fica com a mamãe. E ali pra mim ficou claro. Quando eu entrei na sala da neuro, eu já sabia o que ela ia falar. Só que assim, ela não virou pra mim e falou assim, e aí mamãe, o que você faz aqui? O que te trouxe aqui? O que tá acontecendo com o Theo? Aquela pergunta de praxe que todo médico faz. Ela não fez. Ela pediu que eu entrasse, começou a falar com o Theo. Oi, Theo, tudo bem? Theo, como sempre, alheio, não respondeu. Foi lá pro canto da sala lamber a vidraça de um armário que ela tinha lá de vidro.
E ela, mãe, o Theo fala? Eu falei assim, não, o Theo não fala. E ela começou a anotar. Ela começou a observar ele, começou a anotar. E ela falou assim, mãe, eu vou fazer testes com ele, mas eu não quero que eu faça. Eu vou pedir para que você faça, porque de repente comigo ele pode não fazer por eu ser uma pessoa diferente. Aí eu falei assim, mas ele não vai fazer. Aí ela, ele não recebe comandos? Eu falei, não. Mas vamos tentar. Aí ela falou assim, abre os braços. Aí eu fui, abri os braços. Pede para ele abrir. Ele nem virou de onde ele estava. Ele nem o focou em mim, nem olhou para mim, como sempre, totalmente alheio. Coloca o dedo no nariz. Aí eu fui. Bota o dedo no nariz, filho, bota. Ele também. Não. E aí ela pedindo para que eu repetisse teste, eu comecei a falar, mesmo ela sem me perguntar. Ó, doutor, eu tô aqui porque eu já venho acompanhando meu filho há muito tempo, eu percebo que ele tem alguns problemas de desenvolvimento, que ele se desenvolve diferente das outras crianças. Inclusive eu tenho uma tia que ela é fono, e ela também observou isso e pediu que eu trouxesse no neuro, porque ela identificava características autísticas nele. Aí ela virou pra mim, ele tem características autísticas. Naquela hora, meu mundo desabou, sabe? Eu comecei a chorar, e eu sou uma pessoa que eu pouco demonstro, assim, para as pessoas que realmente me conhecem. Eu sempre sou a fortuna, né? Pessoa segura de si, que nada se abala, que tem certeza dos seus posicionamentos e tudo. Mas quando a gente é mãe, o buraco é mais embaixo, né? Me desculpa, esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas eu preciso contar essa história detalhada. E aí ela falou assim, pela minha experiência, ele tem autismo, mas um laudo não é fechado assim na primeira consulta, né? A gente vai precisar fazer alguns acompanhamentos, eu vou encaminhar ele para fono, eu vou te passar um eletrocefalograma e tudo. E ela tava falando, tipo, parecia que eu não tava mais ali, que eu estava fora do meu corpo, só estava o meu corpo ali, a voz dela em eco, parecia que eu tava sem meus pés no chão. É uma sensação que, sinceramente, eu não sei explicar, mas é uma sensação totalmente diferente do que eu já havia sentido até aquele dia. Toda mãe quer entrar num consultório de um médico e ouvir assim, ah, você tá maluca, mãe, tira isso da sua cabeça, seu filho não tem nada, seu filho é saudável, isso, aquilo. E você receber assim, ele tem sim características autísticas, e é claro que foi o que eu pedi, foi o que eu orei pra Deus, mas na hora eu acho que não é isso que você quer ouvir, né? E aquilo aí me tirou um pouquinho do prumo, eu fiquei um pouco desestabilizada. Desde então eu sei que o meu filho é um autista. A gente ainda não conseguiu fechar laudo nem grau, mas eu venho levando ele em audiologia, eu venho procurando terapeutas ocupacionais, eu venho estudando muito sobre o que eu posso aplicar nele em casa. E hoje o Theo tá com 2 anos e 2 meses, o diagnóstico foi com 1 ano e 1 mês, foi com 1 ano e 11 meses. Quer dizer, tem pouquíssimo tempo, tem 2 meses e alguma coisa. E eu já venho percebendo diferenças absurdas. Ele já fala mamãe, ele já tá contando, ele consegue identificar algumas formas, algumas cores, só desse tempo que eu tenho estudado e estimulado ele. Então, realmente, gente, é um conselho de uma mãe que acabou de receber um diagnóstico de autismo, seu filho, para outra mãe que está desconfiando do autismo ou do desenvolvimento do seu filho. Um conselho que eu te dou: autismo é só um nome, não é isso que vai dizer qual é a capacidade do seu filho, não é isso que vai dizer quem ele é. Isso não é uma sentença. A palavra autismo não quer dizer que seu filho vai depender de você pro resto da vida, quer dizer que ele apresenta algumas limitações e precisam ser tratadas, tá? Faça o que tiver ao seu alcance para tratar essa criança. Se você não se sente bem em dar um nome de autismo, trate como uma timidez, trate como um atraso, ou não dê nome nenhum, mas trate, procure ajuda, procure intervenção, e não aceite o primeiro diagnóstico, corra atrás, siga o seu instinto materno. Não existe nada de mais valioso do que o nosso instinto materno. Desde então que eu recebi o primeiro diagnóstico do Theo, a gente ainda não fechou laudo, eu venho falando, eu assumi o nome autismo, sim, porque para mim é mais fácil aceitar. Eu sou um tipo de pessoa que a minha aceitação, ela é agindo, ela é procurando formas de resolver. Cada pessoa aceita de uma forma, mas respeite o seu momento, sabe? Respeite a forma com que você quer levar a situação, respeitando
e cuidando dessa criança. Não negligencie essa criança. Não deixe o seu ego, o seu negacionismo, não deixe a expectativa que você tinha para essa criança atrapalhar o que realmente ela pode ser, né? Você faz planos para o seu filho quando você está grávida. Quando você espera, igual a mim, tentei engravidar por 5 anos. Mas não é isso que vai diferenciar ele de outras crianças, não é isso que vai diferenciar ele do amor, não vai diferenciar o amor que você tem por ele. Então pega todo esse amor que você tem e toda a força que você tem para ajudá-lo. Se você não tem condições de pagar um tratamento, uma intervenção muito cara, procure ajuda. A internet está aí cheia de coisa legal para você fazer com seu filho em casa. Tente se desprender um pouquinho da internet na questão de rede social. Estude mais, pesquise mais, siga especialistas que trabalham em cima da ciência, tá? Gente, esse é o momento que o seu filho vai precisar muito de você. Até certa idade, a criança ela ainda tem uma neuroplasticidade que você pode mudar, você pode tentar ajudar a desenvolver. Então faça, não meça esforços, não fica sentado esperando um laudo para poder agir. Quando eu tiver um laudo, eu vou atrás de uma terapia ocupacional. Quando eu tiver um laudo, eu vou atrás de fazer o que o meu neto, meu filho, meu sobrinho precisa. Não, comece hoje. Essa criança precisa de você. Use toda a sua frustração, use todo o seu negacionismo, use toda essa força que está querendo fazer com que você desanime, com que você fique em depressão, use ela a favor da sua criança. Use ela para estimular. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Mais vídeos virão de desabafos, vídeos de atividade. Eu quero usar o meu canal, eu quero usar a minha audiência, tanto aqui quanto no Instagram, para ajudar mães que passaram, que passam e que ainda vão passar pelo que eu estou passando nesse momento, tá? Espero de verdade que tenha ajudado. Se você quiser me seguir no Instagram, você vai conseguir me acompanhar em tempo real, acompanhar o Theo em tempo real. Fabi com Y, Araújo SM. Pode seguir lá, eu vou ter um imenso prazer de te responder no direct, de compartilhar com você o que eu tenho estudado e o que eu tenho aprendido. Um beijo, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho para quando eu fizer mais vídeos você receber. E aí a gente continua com essa troca maravilhosa, tá? Eu gosto muito de falar do que eu estou vivendo, é uma forma que eu aprendo e eu ajudo as outras pessoas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.